Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, inicialmente, no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 16. Os evangelhos nos falam sobre aquele momento extraordinário, crucial para a nossa fé, que foi a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no Evangelho de Marcos nos fala, como também em outros evangelhos, sobre aquelas notáveis mulheres, aquelas mulheres Marias, que foram ao túmulo de Jesus, levando ungüentos, perfumes, para com eles honrar a pessoa, honrando o próprio corpo de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus, ao morrer, foi sepultado, não deixando o seu corpo na cruz do Calvário, mas levado a estar no túmulo que lhe foi cedido. José de Arimateia, homem de Deus, servo do Senhor, e juntamente com Nicodemos, discípulo secreto de Jesus, sempre me causou graça essa expressão, discípulo secreto de Jesus. Eles foram e ali assumiram a Cristo. Aquela crise que foi com a prisão, morte de Jesus Cristo, que tantos o deixaram, que tantos o abandonaram, também fez com que outros que secretamente o seguiam, que secretamente eram instruídos por ele, discipulados por ele, o assumissem. E então ali naquele túmulo, Jesus foi colocado. As autoridades fecharam o túmulo, selaram o túmulo e colocaram sentinelas para que guardassem o túmulo, porque sabiam que Cristo havia dito que no terceiro dia ele ressuscitaria. Se eles criam ou não criam, eles ali deixaram os guardas para que, se porventura alguém viesse para tomar o corpo de Cristo, não o pudesse fazer. Mas essas mulheres, na madrugada da ressurreição, estas mulheres foram ao túmulo de Jesus. Elas se levantaram na madrugada, saíram, ainda suponho eu, não havia luz, não havia sol. E elas caminharam em direção ao túmulo, caminharam em direção a um lugar tenebroso, perigoso, pois assim era a realidade daqueles dias. Mas elas foram para fazer um bem ao corpo de Cristo. Foram para levar os perfumes, levar os ungüentos, levar a unção ao corpo de Cristo. E no meio do caminho, elas passam a conversar. E vejam o que a palavra do Senhor nos diz. Versículo de número 2 e versículo de número 3. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Que Deus abençoe a sua palavra. Havia muitos obstáculos para que o intento delas pudesse ser realizado. Mas o maior de todos os obstáculos era a pedra.
A pedra era o grande obstáculo. E era necessário que esta pedra, e é necessário que os obstáculos em nossa jornada, em nossa caminhada, sejam igualmente removidos como removida foi aquela pedra. Nós sabemos que aquela pedra foi removida de uma forma sobrenatural. Um anjo vindo da parte do Senhor, como nos fala no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, e no versículo de número 2, onde no versículo de número 1 se refere a estas mesmas mulheres. E o versículo de número 2 diz: eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como que se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Que dia impressionante, que dia extraordinário, que dia maravilhoso. O dia da ressurreição. Toda a nossa fé, toda a nossa esperança, toda a nossa convicção estão calcadas em cima da realidade que Cristo ressuscitou. E Ele ressuscitou. Cristo está vivo. Cristo ressuscitou. Mas havia uma grande pedra. Essa pedra foi removida com grande poder, de forma sobrenatural, pelo anjo que o Senhor enviou. E uma das coisas que me chama a atenção é que o anjo toma a pedra, esse anjo cheio de poder, cheio de glória, cheio de força, toma a pedra e a move e a remove. E não só remove, mas majestosamente senta sobre a pedra. Num domínio completo, num domínio absoluto, sobre aquilo que era o grande obstáculo. Em nossos dias, tantas vidas estão buscando ao Senhor, mas existem obstáculos, existem dificuldades, existem pedras que elas impedem o chegarmos aonde deveríamos estar chegando, aonde desejamos chegar. Existe uma pedra, mas eu quero dizer algo a você. Como a pedra do túmulo foi removida, todo o obstáculo será removido. Todo obstáculo será removido. E é importantíssimo que a pedra seja removida. De uma outra feita, pregando sobre esse mesmo texto, eu disse que a pedra foi removida não para ou pelo motivo que normalmente imaginamos, para que Cristo saísse daquele túmulo. Pois, estando os discípulos no cenáculo, estando os discípulos trancados, não havendo passagem, Cristo entrou com portas fechadas. Túmulos fechados, portas fechadas, não impedem a chegada do Senhor Jesus. Nada impede que Cristo entre, que Cristo esteja presente, que Cristo se faça presente. Nada impede isto. Mas existe
um motivo muito grande para que a pedra fosse removida. Aqui o anjo diz a estas mulheres: vinde, entrai, vede aonde ele estava. Na ocasião eu disse, e eu repito agora, que a pedra é removida não para que Cristo saia, mas para que nós entremos. Para que nós possamos entrar e participar do milagre sobrenatural da ressurreição. A pedra está removida. O anjo se senta sobre a pedra. O anjo se senta e é esse assentar-se sobre a pedra. É uma obra completa, é uma obra total, é uma obra absoluta. Obra esta que Jesus havia dito na cruz do Calvário: está consumado. De uma vez por todas, a obra foi completamente feita, totalmente terminada. E ali o anjo sentado, eu imagino os espectadores. Os soldados romanos foram os espectadores. Os guardas do túmulo foram os espectadores. Aquela gente ficou simplesmente apavorada com o ocorrido. Aquela gente ficou tomada de um medo que eles ficaram como mortos. Interessante que o anjo não dirige uma palavra. Sua mensagem aos homens que estavam ali no túmulo não foi mensagem por palavras, foi mensagem por atitude. O anjo falou por suas atitudes. Tomando a pedra, removendo a pedra, lançando a pedra. Em outro texto diz que a pedra estava longe. Longe. Ela não estava ao lado certinho do púlpito, do túmulo. Ela estava lançada ao longe. E ali o anjo sentou-se. E naquele momento houve uma fronteira. A pedra determinou uma fronteira entre trevas e luz, entre os que não creem e os que creem. E a pergunta é: de que lado você está da pedra? Todos participaram da experiência, mas houve um lado, o lado dos que não criam e que foram tomados de terror, ficaram apavorados, ficaram como mortos. Mas as mulheres, o anjo disse: não temam. Não temam. Eu sei que vocês buscam a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. Entrem e olhem aonde ele estava. Aquelas mulheres que também sentiam um temor no seu coração. A Bíblia nos fala que elas também sentiram o efeito de estarem estremecidas, de estarem temerosas diante de uma coisa tão poderosa, tão grandiosa, tão divina, tão sobrenatural. Mas aquelas mulheres, para elas, o anjo dirigiu a palavra. É para você, ó igreja, que os anjos vão dirigir as palavras. Porque você é do grupo, da fronteira, dos que estão na luz, dos que creem. A você será revelada a vontade do Senhor. Mas a minha pergunta ainda persiste. Por que a pedra deveria ser removida? Qual a importância
importância da pedra ser removida. O que implicaria a remoção da pedra? Foi então que o Senhor me fez lembrar de um texto nas Sagradas Escrituras, de um texto que se encontra justamente em Gênesis, quando Jacó vai à terra de sua mãe. Quando Jacó chega junto àquele poço que daquele dia em diante passou a ser conhecido como Poço de Jacó. Quando ele conhece aquela que seria sua esposa, Raquel, Jacó, quando chega ali, encontra pastores, encontra ovelhas. E Jacó questiona aquelas pessoas, você depois poderá ler ali em Gênesis, capítulo de número 29. Jacó conversa com os pastores que estavam com suas ovelhas. Já não é tempo de darem de beber aos rebanhos, de levar a pastar as ovelhas. E os pastores dizem, temos que esperar até que todos tenham chegado. E diz então a palavra, versículo 8 do capítulo de número 29. Não o podemos. Responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. E seja removida a pedra. Meus irmãos, há um poço de Jacó esperando por todos nós. Naquele dia, algo de maravilhoso que para toda a ovelha de Cristo, para todo o rebanho de Deus, Deus estava preparando. E o sinal de remover a pedra é o sinal que poderemos ser dessedentados em nossa sede, saciados de toda a nossa sede e alimentados pelo bom pastor. Há uma pedra, e aqui no Velho Testamento havia esta pedra, essa pedra que cobria, essa pedra que impedia o acesso às águas tão importantes do poço de Jacó. Não podemos até que seja removida a pedra. E o Novo Testamento nos diz algo: a pedra foi removida. Quando você junta esses dois textos, algo de extraordinário se descortina diante de nossas vidas. Há águas. Lembre-se da conversa de Jesus com a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, a esse poço de Jacó. Ele disse, se tu soubesses quem fala contigo, tu lhe pedirias, e ele lhe daria a água da vida. A água da vida. Essa é uma mensagem muito simples, mas eu não sei se ela causa em você o mesmo impacto que ela causou em mim, porque eu jamais havia antes pensado na palavra que fora dita a Jacó. Não podemos dar de beber às ovelhas e levá-las para que se alimentem até que a pedra seja removida. Isso para mim, como está escrito na Bíblia, é um princípio bíblico. Isso para mim é uma profecia bíblica. Isso para mim é figura do que haveria de vir. É sombra do que haveria de vir. E a pedra do túmulo, a pedra daquele que nos dá a beber,
daquele que é a verdadeira fonte de vida, que veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância, a saber, Jesus Cristo. Havia uma pedra naquele túmulo, havia uma pedra sobre aquela fonte, havia uma pedra. Não podemos fazer nada até que a pedra seja removida. Mas no Novo Testamento a Bíblia diz: a pedra foi removida. A pedra foi removida e nós podemos já beber, podemos já nos alimentar. Há pessoas que a pedra foi removida e eles não estão bebendo, eles não estão se alimentando. O rebanho de Cristo tem que ser atendido. As águas dessa fonte têm que ser dadas ao rebanho de Cristo. Precisamos beber, precisamos nos alimentar. A Bíblia fala sobre o rebanho de Jesus, que ele entra e ele sai e encontra pastagem. Ele primeiro entra, depois ele sai e encontra pastagem. Os rebanhos ali entraram e depois sairiam e encontrariam pastagem. Os rebanhos entraram e estavam esperando a pedra ser removida para que pudessem dar de beber ao rebanho e o rebanho saísse e encontrasse pastagem. Sempre achei um pouco estranho a palavra de Jesus que diz: eles entrarão e eles sairão e encontrarão pastagem para si. O alimento está lá fora, o alimento de fazer a vontade do Senhor. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. No dia em que Jesus estava junto ao poço de Jacó, foram lhe providenciar comida. Comida. E insistiam com ele que ele comesse alguma coisa, mas Jesus disse: a minha comida e a minha bebida. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus havia dito àquela mulher: tenho sede, dá-me de beber. E uma coisa que eu percebo no texto é que Jesus não bebeu água. Pelo menos não é narrado no texto que alguém tenha dado a Jesus de beber. Aquela mulher que se recusou e ficou tão maravilhada, ela ficou tão maravilhada que agora não era uma questão de recusar, ela foi anunciar aos outros que ela havia se encontrado com Jesus. Achei eu um homem que me disse tudo o que eu precisava ouvir. E foi ali à cidade a ouvir este homem que disse tudo que aquela mulher precisava ouvir. E eles também precisavam ouvir. E eu imagino, apenas imagino, os discípulos voltando e vendo aquela ligeira confusão. Pessoas falando com Jesus, um monte de gente ao redor do Senhor, fazendo perguntas e mais perguntas, Jesus respondendo e respondendo. Eles começaram a ficar preocupados com Jesus. Eles chegaram: Senhor, nós providenciamos comida, come alguma coisa, Senhor. Eu gosto dos cuidados dos discípulos. Eu gosto de ver essa maneira tão gentil, não apenas de Jesus tratar os seus discípulos, mas também dos seus discípulos tratarem Jesus. Sabe, a igreja precisa voltar tanto a estas coisas, de sermos gentis uns com os outros, de nos tratarmos com essas gentilezas uns aos outros. E ali Jesus disse: não. Eu tenho uma comida e uma bebida que vocês não conhecem. Eu não estou mais nem com fome, nem com sede. Por quê? Porque eu fiz a vontade do meu Pai. Eu chego a crer que tudo o que aconteceu
foi tudo de propósito. Jesus foi àquele lugar, Jesus falou, tenho sede, Jesus se dirigiu àquela mulher, tudo de propósito. Era a vontade do Pai. E nós sabemos também que a própria cruz foi a vontade do Pai. Jesus disse, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Tudo aquilo era a vontade do Pai. E Jesus estava cumprindo a vontade do Pai. E no terceiro dia, cumprindo a vontade do Pai, ele ressuscitou. E cumprindo a vontade do Pai, a pedra foi removida. Quantos obstáculos existem na nossa caminhada, na nossa jornada, quando estamos falando uns aos outros, quem nos removerá o obstáculo? Porque ele é muito grande. Onde nós estamos querendo, como rebanho, beber das águas, como rebanho, sermos conduzidos a nos alimentar. Nós precisamos disto. Isso é uma questão de sobrevivência para nós. Quem moverá a pedra? O Senhor moverá a pedra. O Senhor providenciará. E não apenas a pedra do túmulo, mas a pedra em tua jornada, a pedra em teu caminho, a pedra que é o grande empecilho para que você beba da água, para que você possa comer do alimento que te sustenta. Esta pedra será removida pelo anjo do Senhor, que irá se sentar em cima da pedra. O que antes era um obstáculo, agora é um lugar para sentar-se. É um lugar para sentar-se, para descansar. Eu fico pensando, será que o anjo estava cansado? Será que remover a pedra deu tanto trabalho assim, que o anjo estava, quem sabe, ofegante, cansado? Obviamente que não. O anjo não sentou ali para descansar. O anjo sentou ali para se tornar como que Senhor sobre o impedimento. Nós também não nos sentaremos para descansar, mas para ser sobre os nossos impedimentos, senhores sobre o nosso impedimento. Aquilo que antes nos impedia, agora nos assentamos sobre o mesmo obstáculo. O mesmo Jacó tomou outra pedra. Quando ele ainda a caminho da terra que encontraria Raquel, que conheceria esse mesmo poço, que receberia o seu nome. Jacó, fugindo de seu irmão, tomou uma pedra e usou-a como travesseiro. E no meio daquela situação, com a cabeça num travesseiro, nada confortável, mas foi o que lhe deu conforto. Jacó dormiu, e dormiu tão bem que sonhou. E sonhou bem. E sonhou um sonho de Deus. E alcançou não somente ter um sonho, mas ter entendimento e compreender que Deus estava ali. E Jacó tomou a pedra na qual ele colocou a sua cabeça, a usou como travesseiro, e esta pedra ele ungiu, esta pedra ele levantou um memorial, uma coluna, para que não mais se esquecesse que Deus se encontrou com ele e que ele havia se encontrado com o Senhor naquele lugar. Uma pedra que lhe deu
conforto. Uma pedra que lhe serviu como travesseiro. Agora, uma outra pedra, que era um grande obstáculo, um obstáculo que elas não tinham a menor ideia de como poderiam vencer aquele obstáculo para alcançar o seu objetivo. O seu objetivo era ungir o corpo de Cristo. Esse era o seu objetivo. Era fazer algo que honrasse a pessoa de Jesus. Era dar o melhor que elas ainda tinham para Jesus Cristo. Aquelas mulheres estavam ali com aqueles ungüentos, com aqueles perfumes, que eu creio que aquilo era algo custoso, que não era algo barato. Elas estavam com aquilo para derramar sobre a pessoa de Jesus. Assim elas desejavam, assim elas queriam. E ali, o Senhor foi e ressuscitando, o anjo remove a pedra. E perceba de uma coisa, elas não fizeram o seu intento. Elas tinham um bom intento, era algo digno, correto, o que elas queriam fazer. Mas Deus lhes proporcionou que elas fizessem e que elas tivessem algo muito mais glorioso para a sua vida. Você pode estar com um plano, com um bom plano, com um bom intento, de fazer o bem, de fazer algo justo, algo correto, algo verdadeiro, algo honrado, alguma coisa que merece, de fato, aprovação. Você pode estar com tudo isso, mas Deus tem algo ainda melhor para a sua vida. Algo que você não espera. Com toda razão, estamos vendo os obstáculos, estamos vendo as dificuldades, estamos vendo os desafios, estamos vendo os problemas, estamos vendo a grande pedra, estamos falando entre nós. Queremos fazer, mas temos um problema. Temos um impedimento que não é pequeno, que é enorme. Esse impedimento enorme que nós temos. Quem poderá remover esse impedimento? Eu não sei qual é o teu impedimento, eu não sei qual é a tua pedra, mas todos nós conhecemos alguns impedimentos, algumas pedras, e que não são nada pequenas. Mas deixe-me dizer algo a você, o anjo do Senhor vai remover essa pedra. E quando essa pedra for removida, assim como a pedra do poço de Jacó, quando foi removida, os rebanhos puderam beber, e os rebanhos, tendo bebido, puderam ir e alcançar pastagem. Há toda uma consequência de coisas boas que virão depois que a pedra for removida. Há toda uma consequência de coisas muito boas e que são necessárias, que são primordiais. Para quê? Para que continuemos com vida, como rebanho. Eu tenho orado ao Senhor e eu tenho pedido ao Senhor que a pedra seja removida. Assim como a pedra, a grande pedra do túmulo foi removida. Que a pedra que nos impede o acesso a este fluir, a este poço de vida, que nos levará a pastarmos, a encontrarmos como rebanho,
como ovelhas o alimento que necessitamos e dar a nós vida. Vida. Essa pedra será removida. No nome de Jesus Cristo. Eu não sei qual é a tua pedra ou quais as tuas pedras que têm fechado o poço que Deus tem para a sua vida. Poço é bênção. Poço é vida. Poço é sinal de que Deus te abençoa. Pergunte a Isaac. Se poço não é evidência que Deus te abençoa. Aonde Isaac cavava, ali ele encontrava um poço. E os adversários, os inimigos de Isaac, perceberam que Deus o abençoava. E por que perceberam? Pelos poços. Vemos que o Senhor é contigo. O que eles viam? O que eles percebiam? Que Isaac era homem abençoado por Deus. Que onde Isaac parava, aonde ele abria um poço, esse poço dava água. Essas águas eram boas. E então eles disseram: queremos fazer aliança contigo. Gente que não queria saber de você, gente que te expulsou da presença deles, gente que te afastou da presença deles, vai voltar até você e querer fazer aliança contigo. Porque verá que Deus te abençoa. E tudo isso acontece quando a pedra é removida. Quando a pedra é removida, quando o poço de Jacó então é aberto, quando o túmulo é finalmente aberto, daquele túmulo até hoje, figuradamente, há um fluir de um rio de vida para todos nós. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é o centro da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, somos, como disse Paulo, os mais miseráveis entre os homens. Mas Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. Cristo está presente. E esse rio que alegra a cidade do nosso Deus está jorrando. E nós podemos beber destas águas. Nós podemos não apenas beber, mas nós podemos nos meter nessas águas. De um altar. De um altar em ruínas. Havia um filete de águas saindo da base do altar. E esse filete de águas se tornou em um rio. E esse rio tinha águas até os artelhos, água até os joelhos, água até o lombo, água que não se dava mais para passar a pé. Não havia mais senão como nadar nesse rio. Deus não fez fluir esse rio de águas vivas apenas para que bebamos. Ele fez fluir esse rio de água viva para que nos metamos nesse rio. Entremos no mover das muitas águas do Senhor, das águas do Senhor, que fará com que haja enxame de vida. Em tudo haverá vida. E eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Enxame de vida. Vida em nós, vida ao nosso redor, vida em tudo que tem a ver conosco. Por quê?
Porque a pedra foi e está, de uma vez por todas, removida. E ela não será colocada de novo a fechar o lugar. Esse é o último motivo que eu digo do anjo se sentar sobre a pedra. Está removida e o anjo senta. Vai permanecer, aleluia, removida. A pedra foi removida, o obstáculo está removido e o obstáculo não será de novo colocado. Ele permanecerá para sempre removido. No nome de Jesus Cristo. Pai, Deus querido, eu entrego esta palavra. Senhor, essa pedra removida, que nos remete, Senhor, ao poço de Jacó, quando uma pedra fechava o poço. É necessário remover a pedra, e a pedra foi removida. Ela foi removida e não será recolocada. O anjo sentou sobre a pedra. Senhor, os obstáculos, os impedimentos em nossa vida serão removidos e não serão recolocados. Removidos e removidos para sempre. É um basta, é um final, é um está acabado de uma vez por todas. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém, Pai, e amém.